Então vamos lá. Hoje eu vou colocar para vocês 2 vídeos relacionando a aula que foi transmitida hoje pelo aplicativo do Centro de Mídia e TV Cultura, tá? Hoje foi a professora Silvia e ela veio falar pra gente sobre propriedades da matéria, dando o enfoque principal em ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, eu dividi em 2 vídeos. O primeiro vídeo eu vou falar propriamente das propriedades aí gerais e específicas, né? E o segundo vídeo eu vou falar aí mais a fundo e explicando sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Tudo bem? Então, ó, antes da gente começar, o conceito principal que a gente precisa saber aí, ó, é o que é matéria. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, né? Então, isso, se eu quiser dar característica principal à matéria, é isso. É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. Toda a matéria, ela pode apresentar uma ou mais características. Essa característica a gente dá o nome de propriedades, né? Que são diferentes uma das outras, né? Ou também ela pode apresentar propriedades iguais às outras. Ah, mas como assim, professor? Ou é diferente ou é igual? É que existe algumas matérias que vai ter suas propriedades gerais, que todas elas têm em comum, e existe algumas matérias que, além das propriedades gerais, elas podem apresentar propriedades específicas, né? Que cada uma tem a sua. E é sobre isso que eu vou falar aí nesse primeiro vídeo. Então, eu vou começar dando um exemplo. Quando a gente coloca lá dentro de um recipiente, um copo, por exemplo, água e óleo, eu sei que esses 2 componentes, essas 2 matérias, elas não se misturam, né? Então, essa propriedade que a gente fala de substâncias não se dissolverem uma nas outras, a gente chama de solubilidade. O que é solubilidade, professora? É a característica que o material tem de dissolver em outra. Então, água e óleo eu sei que não tem, eles não conseguem se dissolver, tá? A outra propriedade que eu posso falar da água e do óleo é a densidade. O que significa isso? Quanto mais denso, mais pesado. Quanto menos denso, menos pesado, né? Ou mais leve. Então, o que significa? Quando a gente coloca no mesmo recipiente água e óleo, quem que vai ficar embaixo, quem que vai ficar em cima? A gente sabe que a água fica embaixo, então eu posso dizer que ela é mais densa do que o óleo, porque o óleo fica na parte de cima. Então, esse é um exemplo aí de propriedades dessas 2 substâncias, tá? Eu coloquei aí para vocês esse mapa mental sobre matéria porque fica mais fácil para vocês guardarem, né? Então, antes de eu começar falando das propriedades, vamos lembrar o que eu comentei na aula passada sobre as mudanças de estado físico da matéria. Então, a gente sabe que existe 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. A transformação aqui, ó, de A, que é do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. A transformação de B, que é o contrário, do estado líquido para o estado sólido, solidificação. A transformação de C, aqui ó, do estado líquido para o estado gasoso, chama-se vaporização. E dentro de vaporização a gente tem a evaporação, a ebulição e a calefação, certo? Lembram disso do outro vídeo? Aqui da transformação D, que é o contrário, do estado gasoso que volta para o estado líquido, a gente tem a condensação, ou também chamado de liquefação, certo? Do estado E, que é o contrário aqui, ó, do gasoso que volta lá para o estado sólido sem passar para o estado líquido, chama-se ressublimação. E se eu quiser fazer assim, ó, do estado sólido lá para o estado gasoso, pulando o estado líquido, sublimação. Tem alguns livros que aparecem os 2 como só sublimação, também está correto, tá? Lembrando que as partículas, as molequinhas no seu estado sólido estão fortemente ligadas, né? Então, a gente fala que elas estão
agregadas. No estado líquido, essas molequinhas elas estão pouco agregadas, ou seja, eu tenho mais energia, então elas conseguem vibrar e conseguem se movimentar ali dentro, certo? E no gás, que é no estado gasoso, as moléculas estão desagregadas, elas não estão ligadas entre si. Lembrou? Então tá bom. Então olha só. A gente sabe também que toda a matéria, além de passar por essas transformações físicas, né, que é tudo aquilo que pode voltar ao que era antes, ou seja, a matéria também passa por fenômeno além dos físicos. Por exemplo, outro exemplo aqui, eu tenho madeira, posso transformar essa madeira em um móvel, vou continuar tendo madeira, certo? Também passa por fenômeno químico, é onde vai acontecer as transformações químicas. Exemplo, eu tenho leite e do leite eu posso produzir um queijo. Eu sei que o queijo não vai voltar a ser leite, tá? Então ele vem com características, propriedades totalmente diferentes do começo, tá bom? Então, ó, essa matéria, ela passa por algumas propriedades, ela tem as suas propriedades. Eu vou começar a explicar para vocês as propriedades gerais aí dessa matéria. Então, elas são classificadas em duas propriedades, propriedades gerais e propriedades específicas, certo? E a primeira propriedade geral que eu vou falar para vocês é essa daqui, ó, inércia. O que significa inércia, professora? Toda a matéria, ela pode ficar tanto em repouso, se ela estiver parada, ou ela pode adquirir movimento, né? Se for aplicado uma força sobre ela. Então, por exemplo, se eu empurrar ou se eu arrastar uma cadeira, eu estou aplicando uma força nessa cadeira e aí ela vai adquirir a característica ou a propriedade de inércia, porque ela vai estar em movimento. Se eu parar de atribuir uma força a ela, ela também adquire a propriedade de inércia, porque ela vai ficar no seu estado de repouso. Tudo bem? Outra propriedade que está ligado à inércia é a massa. Eu não disse que matéria não é tudo aquilo que tem massa? Então, toda a matéria tem que ter uma massa, tá? É uma grandeza que a gente classifica tanto em física como em química, né? E indica aí a quantidade de partículas que ela tem no seu corpo, por exemplo, né? Existente nessa matéria. Então, massa é a quantidade de partículas que ela tem. Tudo bem? Outra característica que está relacionada à inércia e à massa é o volume. Toda matéria não tem que ter massa e tem que ter volume, senão ela não é classificada como matéria. Então, ó, massa e volume são propriedades gerais que todas elas têm que ter. Quando eu falo em volume, eu falo que a minha matéria tem uma extensão, né? É isso que significa, é o espaço que ela está ocupando, né? Então, por exemplo, essa caneta eu posso classificar como matéria? Sim, porque ela tem massa e tem uma extensão. Ela tem massa, tem volume e ocupa lugar aqui no espaço. Tudo bem? Outra propriedade que eu vou falar para você é a primeira, ó, impenetrabilidade, né? O que significa isso? Que duas matérias ou dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um copo com água e eu vou lá e coloco, por exemplo, 5 colheres de sal, o que vai acontecer com o nível da água? Vai subir, porque o sal e a água não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Ou outras situações, eu tenho uma garrafinha com água, eu coloco um canudo e assopro lá dentro, eu estou colocando ar lá dentro. O que vai acontecer? Vai começar a borbulhar, né? O meu ar vai querer sair de novo para fora, porque ele não pode ocupar o mesmo espaço que a água. Tudo bem? Impenetrabilidade. A outra propriedade, comprexibilidade, é a característica que a matéria tem de diminuir o seu espaço ocupado quando nela é submetida uma força externa. Então, vamos pensar numa mola. Se eu aperto essa mola, ela vai diminuir o espaço que ela está ocupando ali, tá? Uma outra propriedade que está relacionada à comprexibilidade é o quê? A elasticidade. Ao mesmo tempo que eu posso comprimir um material, eu também
também posso esticar esse material, né? Então, elasticidade é justamente isso, é a característica que ela tem ou de voltar ao seu espaço inicial, né, ou de aumentar aí o seu espaço quando é aplicada aí uma força sobre ela, eu estico uma mola, né? Então, é assim também uma propriedade geral da matéria, tudo bem? A última propriedade geral, divisibilidade, é a característica ou a capacidade que a matéria tem dela ser dividida em vários pedaços. Quando eu divido uma matéria, eu não mudo a composição dela, ela vai continuar sendo a mesma matéria, só que em partes menores, né? Então, por exemplo, se eu pego um pedaço de giz e vou quebrando esse pedaço de giz até obter um monte de pedacinhos bem menores, né? Bem pequenininho de giz, até não conseguir mais dividir ele, eu vou continuar tendo giz, só que em partes menores. Tudo bem? Essa daqui são as propriedades gerais. Vou começar a falar para vocês das propriedades específicas e eu vou começar falando das propriedades organolépticas, né? É específica, mas as organolépticas está relacionado com os nossos 5 sentidos, né? Que é a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. Por exemplo, quando a gente come sal, né? O sal a gente já consegue sentir o seu sabor azedo, né? Então tem alguns materiais que são salgados, tem alguns materiais que são doces, né? Então essa propriedade é propriedade específica, porque não são todos, né, que tem essas características e está relacionado com o quê? Com o nosso paladar. Uma outra propriedade, por exemplo, quando você escuta um apito, ou vamos pensar numa propriedade boa, quando a gente está fritando um bife, que escuta aquele barulhinho, né? Está relacionado com o quê? Com a nossa audição, né? Então, cada material tem um barulho específico, né? O tato, o que eu posso falar do tato? Quando, por exemplo, a gente pega uma toalha e passa no rosto e sente que ela é áspera, né? Está relacionado aí com o nosso tato, né? Uma outra propriedade quando tem a explosão de fogos de artifício, a luz que a gente enxerga, né, está relacionado com o quê? Com a nossa visão. E a última aí que eu posso falar do olfato, por exemplo, quando a gente descasca uma mexerica, ela tem aquele cheiro característico dela, né, está relacionado com o nosso olfato. Então, propriedades organolépticas é justamente isso, são específicos de cada material, tá? Está relacionado com os nossos 5 sentidos, tudo bem? Existe outras propriedades aí, que a gente chama também de propriedades físicas, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, né? Densidade e solubilidade, tenacidade e dureza, né? Então, primeiro, o ponto de fusão é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser sólida e passa totalmente para o seu estado líquido. Lembra daqui de cima? Ponto de fusão é isso, quando tem a mudança do estado sólido para o estado líquido, né? Então, por que é específico? Porque cada material vai ter um ponto de fusão específico, né? Em algarismos, em quantidade, cada um vai ter o seu. Por exemplo, a nível do mar, a água tem o seu ponto de fusão a 0 graus Celsius, né? E o ponto de ebulição? É justamente ao contrário, né? É outra situação daqui, onde que está o nosso ponto de ebulição aí? Lembra lá na vaporização que tinha 3 características, a evaporação, a ebulição e a calefação? Então, o ponto de ebulição indica quando a matéria deixa de ser líquida e passa a ser totalmente gasosa. Então, quando tem essa transformação do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem o ponto de ebulição. Por exemplo, a água a nível do mar, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Tá? Aqui na nossa altitude ela entra mais ou menos a 97 graus Celsius. Se a gente ferver a água e colocar o termômetro, vocês vão ver que ela vai começar a borbulhar, começar a transformar do estado líquido para o estado gasoso a 97 graus Celsius, tá?
Uma outra propriedade específica é a densidade. Lembra que eu falei no começo da água e do óleo, que a água é mais densa do que o óleo? Ou seja, é uma propriedade que tem a relação da massa, né, da matéria com o volume que ela ocupa, né? Então, vocês vão aprender uns cálculos depois que fala densidade igual a massa dividido pelo volume, e aí está relacionada aí por ser mais pesado ou não. Tudo bem? Solubilidade, lembra que eu também comentei lá na água e no óleo? Solubilidade é a capacidade de se dissolver, né? Um material no outro. Então o óleo ele é insolúvel em água, ele não tem essa capacidade. Ou por exemplo, o sal é solúvel em água, eu consigo dissolver. Então é aquela substância que não consegue dissolver em uma solução, tá bom? Solubilidade. O que é essa, professora? Tenacidade. É a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto com a outra matéria, né? Então, quando, por exemplo, uma pedra é arremessada no vidro. O vidro, ele quebra dependendo da pedra, né? Ou seja, a pedra é mais tenaz do que o vidro. Então, ela tem uma maior tenacidade, porque ela quebrou o vidro. E por último aí, dureza. O que é essa capacidade de dureza? A gente tem alguns materiais que são mais duros que o outro, né? E como que eu caracterizo, como que eu sei que ele vai ser mais duro que o outro? A gente fala que é a capacidade que uma matéria apresenta ao riscar a outra. Então, se um objeto consegue riscar o outro, é porque ele é mais duro que esse objeto, tá? Então, por exemplo, a gente tem o que nós consideramos mais duro que existe hoje em dia é o diamante, tá? E o menos, que tem menos dureza, a gente considera o tal, tá? Em química é assim. Tudo bem? Então, esse é o primeiro vídeo falando das propriedades gerais e propriedades específicas. Agora eu vou colocar um outro vídeo para vocês falando principalmente do ponto de fusão e ponto de ebulição, tá bom? Então, até já!